Olá, meus amigos, um dia de muita paz e de muita pá para todos nós. Hoje, exatamente 11 de agosto de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra, o livro Obras Póstumas, de Allan Kardec. E nós estamos na segunda parte, intitulado A Minha Iniciação no Espiritismo. Em particular, é um dos capítulos que eu amo, me emociono sempre que leio. E aí a gente começa a ter um pouco mais de consciência da grandiosidade desse espírito que viveu como Denis Rivaio. Então vamos envolver a nossa irmã Carla, que está aqui ao nosso lado, para fazer a nossa prece de gratidão. Amado Jesus, é com o coração cheio de alegria que te agradecemos essa nova oportunidade de encontro, de organização, de pensamentos e ideias que nos iluminam nesse caminhar, nos dias tão tumultuosos que nós temos. Te agradecemos a oportunidade de conhecer esse lume, de ver as histórias do Senhor Allan Kardec a nos iluminarem, a nos guiarem num caminho seguro e sempre direcionado na retidão, na civilidade e na caridade. Ajuda-nos na compreensão dessas lições, desse trabalho do Senhor Kardec e, acima de tudo, na tua luz dentro de nós nesses dias. Fica conosco, que assim seja. Então vamos lá, nós vamos hoje para uma reunião que o professor Denis fez na casa do senhor Boudin, e a médium era a senhorita Boudin, ou seja, filha do senhor Boudin. Essa reunião nesta casa foi em 9 de abril de 1856. Então, lembrando que nós estamos aqui praticamente há um ano antes da publicação da obra O Livro dos Espíritos, que o livro foi em 1857, né? A 18 de abril de 1857. E aqui nós estamos em 9 de abril de 1856. Então, um ano antes da publicação de O Livro dos Espíritos. Óbvio que ele já está trabalhando nesse material um ano antes. A consciência do professor Allan Kardec em relação à existência, sobrevivência, a comunicabilidade, a ação dos espíritos se tornavam outras já nesse momento. Já não é mais aqui aquele senhor que foi convidado para ir ver mesas que giravam, tá bom? Então vamos lá? Nada mais, nada menos, ele vai fazer uma pergunta à verdade, né? Porque nós estudamos já a semana passada, quando ele disse: já te disse que para ti sou a verdade. Isto para ti quer dizer discrição. Nada mais saberás a respeito. E lembra que o espírito de verdade estaria com ele, né, se predispôs a estar com o professor Denis Rivaio, uma vez por mês, 15 minutos. Eu achei interessante disso, né? Porque ele falou isso, mas não aconteceu sempre certinho, né? Para ele aprender a estudar e caminhar com as próprias pernas, né? Exatamente, é necessário. Então vamos lá. Pergunta que o professor Denis fez. Criticar-te outro dia o trabalho que eu havia feito e tinhas razão. Como é que o espírito de verdade vai errar, né? Relio e encontrei na 30ª linha um erro contra o qual protestar-te por meio daquelas pancadas. Então, quando a gente vai estudar o Livro dos Médiuns sobre os efeitos físicos, lá fica bem claro que são os espíritos da terceira ordem que fazem esses movimentos mais materializados. Quando ele fala aqui que você é Jesus coordenando esse trabalho, então bata, fulano bata. E outra coisa que a gente tem que entender é que Jesus, como é um espírito crítico, ele não precisa estar ao lado do médium de plantão. De onde ele está, ele irradia o seu pensamento. Tá bom? Fica bem claro isso.
Então, sabia do texto e imagina, ele não estava lendo o que Kardec estava escrevendo. É de pensamento a pensamento, tá bom, gente? Não, ele não estava ali lendo. Essa tua escrita não tá boa. Porque antes de Kardec escrever, o que ele fez? Lembra sempre disso, gente. Não tente materializar o que é de ordem espiritual. Quando nós falarmos em Jesus Cristo, pensa sempre de forma muito espiritual e pouco material. Todas as parábolas de Jesus, elas citam coisas materiais, mas elas estão se referindo a coisas espirituais, tá bom? Então ele diz, reli e encontrei na 30ª linha um erro contra o qual protestar-te por meio daquelas pancadas. Isso me levou a descobrir outros defeitos e a refazer o trabalho. Estás agora mais satisfeito? A resposta do Espírito de Verdade. Acho melhor, mas aconselho-te que esperes 1 mês para divulgar. Jogou purpurina? Não. Porque isso é uma das características dos espíritos nobres. Porque eles sabem que existe uma coisa dentro da gente, principalmente quando nós estamos encarnados na condição humana, é a necessidade de reconhecimento. E isso envolve um pouco da vaidade, um pouco do orgulho. Então, vai cutucar a onça, vai jogar álcool no fogo. Então, eles estão aqui, esses espíritos nobres, eles não estimulam em nós nem vaidade e nem orgulho. Que esse é o cuidado que nós temos que ter. Então, diz, é melhor você não divulgar. Tá errado? Não, mas ainda não é para divulgar. Aí, o Denizar pergunta, o senhor Denizar, que queres dizer falando em divulgá-lo? Bem sabes que não tenho a intenção de publicá-lo já, se é que o haja de publicar. Porque você vê, ele escreveu, mas quando ele estava escrevendo, a intenção dele não era publicar. Ele disse, por que o senhor fala em divulgar? Né? Eu não tenho essa intenção. Para você ver. Não que a gente seja comparação, mas a gente percebe que o trabalho é realmente programado de lá para cá. Quando nós começamos a gravar lá em 2017, nós começamos em 2016 gravar. Acaso nós tínhamos intenção de levar isso para o YouTube? Não. Nosso propósito era colocar naquele site pequenininho que nós criamos só para atender os participantes do estudo do EOS. Aquelas pessoas que tinham viajado e que tinham perdido o estudo. Então, a nossa intenção era essa, mas essa não era a intenção da espiritualidade amiga. Entendeste? Então, é mais ou menos isso. Ele está escrevendo aqui, mas a ideia dele é uma. A do Espírito de Verdade é outra. Resposta do Espírito de Verdade. Quero dizer... mostrá-lo a terceiros. Olha aqui o que eu escrevi. O que você acha disso, né? Carla, olha aqui, eu escrevi isso, né? Busca um pretexto aos que te pedirem para vê-lo. Ele está pedindo para mentir? Não. Busca um pretexto. No livro O Consolador, é perguntado a Emmanuel até que ponto a mentira e o que seria uma mentira e o que seria uma... Usa um pretexto, a gente usa assim, não minta, omita. Né? Então, diz o que é a mentira, né? Aí ele deixa bem claro, por exemplo, se eu falar algo, de certa forma, não para me proteger, mas para proteger alguém que necessita, no processo de tomar realmente um partido, isso não é mentira. A mentira é quando eu a uso para me beneficiar. Ou prejudicar. Toda vez que eu uso para me beneficiar ou para prejudicar não é uma mentira. Sempre é a intenção. Para prejudicar alguém não é uma mentira. Isso aí é um falso testemunho. Entendeu? Você tá pode dar um falso testemunho. Que você está inventando uma mentira. Então, nesse caso, se há uma intenção, é uma mentira, mas pautado num falso testemunho. Você vai dar um testemunho falso, você está inventando uma história para prejudicar alguém. Agora, a mentira para eu, Conceição, eu como ser humano, é eu contar algo para me beneficiar. Então, eu minto.
Eu minto, eu tenho uma intenção. Difere de... Eu vou pegar aqui o livro Renúncia, quando a própria mãe de Alcine foi pedir ajuda das amigas, da avó da Alcine, né, da mãe, né? E ela foi super maltratada. Ela disse, não, mãe, elas não puderam. Inventaram, né? Para poder fazer com que a mãe não sentisse. Então, aqui nesse momento, o Espírito de Verdade diz para ele, diz assim, olha, arrume um pretexto para isso. A gente às vezes se torna puritano. Todo puritano é um ignorante. Ele na verdade ignora. São coisas totalmente diferentes. Ah, mas você vai inventar pretexto. Isso não é uma mentira, uma vez que você tem um texto. Nossa, mas o Espírito de Verdade mandou arrumar um pretexto. Isso é puritanismo, tá? Às vezes a gente fica com esses mimimi todo e a gente apronta que só e não dá conta, entendeu? Então é um pouco de hipocrisia nossa, tá? Então aqui diz, olha, não mostre para ninguém e invente um pretexto caso alguém venha perguntar. E ele diz, daqui até lá melhorarás o trabalho. Melhorarás, ou seja, tá bom, mas pode ficar melhor. Faço-te esta recomendação para te poupar a crítica. Previno o teu amor próprio. Olha que lindo. Porque o que acontece? Quando o trabalho está iniciando, que você está ali construindo, se começarem a te criticar, o que vai acontecer com você? Desistir. Você desiste. Então, e você começa a se sentir incapaz em relação àquilo. Se você começa... Então, não, olha como Jesus é realmente um psicólogo espetacular, né? Então ele diz assim, tá bom, lá tinha um erro, ele não disse que estava horrível, lá tinha um erro, consertou o erro, e agora? Tá bom, mas você daqui a um tempo vai aperfeiçoar melhor esse texto. E porque também o Kardec perguntando, vocês se preocupam comigo? E aí mais uma preocupação. É verdade, né? Pergunta de Kardec, do senhor Denizar. Dissertes que serás para mim um guia, que me ajudará e protegerá. Compreendo essa proteção e o seu objetivo, dentro de uma certa ordem de coisas, mas poderia dizer-me se essa proteção também alcança as coisas materiais da vida? Acho isso tão fofo, sabe? Porque o Kardec aqui, ele já estava trabalhando financeiramente, né, profissionalmente menos para dar mais atenção ao espiritismo. Então, teve uma época que quem segurou as pontas foi sua esposa, Amélie. Porque ele queria realizar o trabalho que esse homem fez em 10 anos, gente. Imagina isso tudo, olha, a gente fica estudando que já está tudo pronto, a gente leva quase 3 anos, uma obra. E ele fazia isso todos os dias, diariamente, dormia muito pouco para fazer, começou a invertir, ele bancou a Revista Espírita, bancou as publicações. Então ele diz assim, olha, só uma dúvida, né? Essa proteção também alcança as coisas materiais da vida, e assim, quando você tem financeiramente, você está muito bem, você não dá conta, né? Mas quando você vive ali regrado financeiramente, que você faz o trabalho do Cristo, você percebe a ação de Deus na tua vida. É uma coisa impressionante. E nunca nada te falta. Por isso que Jesus diz, buscai primeiro as coisas de Deus, as demais vos será dada por acréscimo. E isso Kardec está fazendo. Olha a resposta, que eu me emociono. Nesse mundo, olha a resposta de um espírito de verdade. Nesse mundo, a vida material deve ser levada em muita conta. Não te ajudar a viver seria não te amar. Que resposta linda, né? Se eu virasse as costas para ti, isso seria um ato de desamor. E ele diz, a vida material deve ser levada em muita conta. Ou seja, a gente vê aí também uma lucidez, porque
porque não é porque é do mundo espiritual que diz assim, esse mundo aqui não interessa, larga. Não, tem o seu valor e tem muita conta. Né? Tem. Como é que você vai viver sem energia elétrica, sem água? Como é que você vai viver sem um transporte? Como é que você vai viver sem alimentação? Como é que você vai viver sem moradia? Aqui em Manaus, que é quente, desesperador de quente, nós estamos vivendo dos piores meses, né? Que é julho, agosto e setembro. É muito quente. Imagina a gente sem um ar-condicionado agora, por exemplo. Estudando aqui. Ainda mais a gente com 51 anos. Que já está ali na menopausa. Barulho na gravação. Barulho na gravação. Então, ou seja, a gente precisa. Isso faz parte. A gente vê também no EOS, né? Num período que todas as instituições estavam fechadas por conta do Covid, é isso que me aparece. O irmão Melo, a gente briga, né? Não é verdade? Uma empresa abre o espaço pra gente, a Melo Distribuidora, e que a gente continua. Hoje só para gravar, sempre foi só para gravação mesmo, a gente não abriu a público, né? Mas a gente gravava para compartilhar com a multidão. Isso é a ação da misericórdia divina, não é verdade? Então, aí tem a observação do professor. A proteção desse espírito, cuja superioridade eu então estava longe de imaginar, jamais, de fato, me faltou. Nunca faltou. A sua solicitude, os seus cuidados e a dos espíritos bons que agiam sob suas ordens, poxa, se manifestou em todas as circunstâncias da minha vida. Nunca esteve sozinho. E, gente, é isso mesmo, olha. Eu digo que nesses 30 anos, por isso que eu acho que eu me emocionei muito quando eu li isso, estava estudando, relendo, né? Porque vocês sabem a experiência que nós passamos com mamãe, né? Com câncer. E era impressionante, gente. Antes de eu chegar, as portas já estavam todas abertas. Teve gente, muita gente nos ajudando. Eu me lembro do período que a gente precisou de oxigênio. O oxigênio é muito caro. E assim, eu fico impressionada. Eu ficava assim, impressionada de ver, né, Tarcísio? De ver tudo sendo... É realmente alguém indo na frente para resolver. A gente chegava, né, Carlinha? Era assim mesmo. Deixa eu ver alguma coisa. Liga para fulano, liga para Beltrano. Desde o início. Eu imaginava que tinha alguém do meu lado. Nem ela sabia, tá vendo? Mas Jesus sabia. É porque eu comecei e falei, gente, tô precisando de oxigênio, uma pessoa... Aí ela, a Lorena, liga pra Lorena. A Lorena conseguiu. Mas eu não sabia. Para você ver como Jesus... a gente conta assim só para ilustrar que isso é assim que acontece. E eu vivi essa experiência com Maninha. Não só com Maninha, mas eu vivo isso ao longo da nossa vida. E olha que eu sou a rapa do tacho, nem se compara com Kardec, e a gente já recebe essa assistência. Agora imagina um espírito do nível moral de um Allan Kardec. Então ninguém está abandonado de nada. Aí cada vez eu repito com mais certeza ainda: buscai primeiro as coisas de Deus, as demais vos será dada por acréscimo. Nunca coloque as coisas de Deus em segundo plano, nunca, que não vai ser uma boa troca. A sua solicitude, ou seja, o cuidado, né, e a dos espíritos bons que agiam sob suas ordens se manifestou em todas as circunstâncias da minha vida, quer para me remover dificuldades materiais, quer para me facilitar a execução dos meus trabalhos, quer, enfim, para me preservar dos efeitos da malevolência dos meus antagonistas. Agora, recentemente na obra, voltei. Eu querendo, digo, meu Deus, eu preciso saber da onde. Eu sei que o Frederico Figner é Frederico Figner, mas que ele assinou o Irmão Jacó, mas eu preciso de uma fonte. Eu preciso de uma fonte, eu preciso de algum... Aí me veio, vou pra internet, né? Fui pra internet, bateu no Oceano Vieira. Aí ele fala do livro Deus Conosco. Aí eu vou no livro Deus Conosco, que é um livro grosso. E ele não falou as páginas. E eu tão
assim, afoita para querer a informação, né? Não fui no índice. Mas quando eu peguei o livro, eu vi que o livro estava marcado. As 3 mensagens estavam todas já viradas assim, ó. E eu nunca estudei, irmão. Vocês lembram de eu ter feito voltei alguma vez? Não tinha feito. Entendeu? E aí eu me recordo também com o livro Paulo Estevo. Foi a primeira vez que eu gravei Paulo Estevo. Então eu estava ainda ali tateando, né? E eu queria saber sobre os Tiago. Eu queria entender quem era irmão de quem, que estava uma confusão na minha cabeça. E aí eu me recordo na época que eu mandei uma mensagem pro pessoal do Portal C, né? Pro Haroldo, e a resposta não veio. E eu agoniada, porque seria a semana seguinte. Aí eu digo, bem, vamos, se vira, Conceição. Comecei a estudar, de repente, aí o olho virou assim, Boa Nova. Pegue Boa Nova. Eu digo, Boa Nova. Fui lá, peguei, aí fui no índice, tem lá o capítulo 5, Os Discípulos. Gente, tá tudo explicado lá. Tudo. Eu adoro esse capítulo. E a resposta veio, mas veio na gravação do Pode Ser deles, entendeu? Mais meses depois, agora eu já sei. E ele pegou, inclusive, o capítulo 5 da obra Boa Nova. Então, a gente nunca está sozinho, né? É isso que a gente tem que entender. Faça o bem, que o bem volta de novo. Imagina o trabalho do professor Allan Kardec. E ele diz, olha... para me preservar dos efeitos da malevolência dos meus antagonistas, que foram sempre reduzidos à impotência. Se as tribulações inerentes à missão que me cumpria desempenhar não me puderam ser evitadas, foram sempre suavizadas e largamente compensadas por muitas satisfações morais gratíssimas. Olha só. E assim, quando ele escreveu, ele está contando aqui um texto que ele recebeu na data de 1856. Lembra que todos esses textos estavam guardados. Agora, depois da experiência já de todas as obras publicadas, ele está colocando essas observações. Esse de fato. Agora ele já passou o tempo e está comprovando tudo o que o Espírito de Verdade tinha dito. Vamos ver agora a primeira revelação da minha missão, da missão do professor Denis Arrivail. Ele estava na casa do senhor Rustam, a média e a senhorita Jafé. Essa mensagem foi recebida ainda no mês de abril, 30 de abril de 1856. Você vê que já é outra casa e outro médio. Aqui a médio era a senhorita Budã. E era na casa do senhor Budã. Aqui já é na casa do senhor Rustam e a média a senhorita Jafé. Bora lá? Eu assistia, desde algum tempo, às sessões que se realizavam em casa do senhor Rustam e começara aí a revisão do meu trabalho, que posteriormente formaria o Livro dos Espíritos. Revisão. Ele fazia as anotações, ia para lá fazer as perguntas. Olha o trabalho laborioso. Numa dessas sessões muito íntima, a que apenas assistiam 7 ou 8 pessoas, falavam estas de diferentes coisas relativas aos acontecimentos capazes de levar a uma transformação social. Quando o médium, tomando da cesta, escreveu espontaneamente o que se segue. Então, vocês sabem, uma cestinha de vime se colocava. Então, aqui... essa comunicação não foi uma psicografia, tá bom? Não foi uma escrita direta, não deixa de ser uma escrita direta. O médico colocava a mão sobre a cesta, ali tinha engatado um lapisinho e o lapisinho ia correndo e escrevendo. O grupo estava reunido, estava discutindo um assunto social, né? Olha só, o que eles falavam? Diferentes coisas relativas aos acontecimentos capazes de levar a uma transformação social. Quando o médium, tomando da cesta, escreveu espontaneamente o que se segue. Então, não foi feito pergunta, não foi feito questionamento. Eles estavam assim, nem evocação, eles estavam conversando. Mas estava ali a cesta e o lapisinho. Então, uma vez o médium, com certeza mecânico nessa hora, colocou as mãos sobre a cesta, ali a cestinha começou. Vamos ver. Abre aspas.
Quando o bordão soar, abandoná-lo-eis. Apenas aliviareis o vosso semelhante. Individualmente o magnetizareis, a fim de curá-lo. Depois, cada um no posto que lhe foi preparado, visto que nada se dispensará, pois tudo será destruído, ao menos temporariamente. Olha só. Deixará de haver religião e uma se fará necessária, mais verdadeira, grande, bela e digna do Criador. Seus primeiros alicerces já foram colocados. Quanto a ti, Rivail, a tua missão é aí. Aí abre aqui um parêntese. Livre, a cesta se voltou rapidamente para o meu lado, como teria feito uma pessoa que me apontasse com o dedo. Porque ele estava ali numa mesa redonda, a mesa aqui, a cesta aqui, de repente a cesta vira para o lado dele, como se fosse uma pessoa mesmo. Era igual às mesas girantes. As mesas giravam e às vezes elas saíam do lugar e ia até próximo de uma outra pessoa. Então a cesta nesse momento se vira para ele. Por isso que ele abriu aspas aqui para colocar. A ti, M. Aí o professor Allan Kardec não revela o nome de quem que essa cesta também vai falar. Se virou para Rivail e disse o que para Rivail? A tua missão é aí. Só volta aqui. Ó. Quando o bordão soar, abandoná-lo-eis. Apenas aliviareis o vosso semelhante. Aliviar o semelhante, o consolo. Individualmente o magnetizareis. Lembra que aqui nós estamos numa época que o magnetismo está em alta, porque nós estamos aqui vivendo ainda todo o trabalho realizado pelo Senhor Mesmer, a fim de curá-lo. Depois, cada um no posto que lhe foi preparado, visto que nada se dispensará, pois tudo será destruído, ao menos temporariamente. Existe espiritismo na França? Acabou. Todo o espiritismo que tem fora do Brasil foram espíritas que levaram. Espíritas brasileiros. Se você conversar com os franceses, não sabe nem quem é Allan Kardec. E surgiu tudo lá. Deixará de haver religião e uma se fará necessária, mais verdadeira, grande, bela e digna do Criador. E aí você pensa assim, mas tia, ele está querendo dizer que todas as religiões vão acabar, vai existir só o espiritismo? Aí pega a fala do próprio professor Denisard. O espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro de todas as religiões. E qual é a única religião que vai preponderar no mundo? A religião do amor. Essa é a única. O que nós temos agora são rótulos, interesses pessoais e particulares de crianças, seres espirituais. Então nós ainda somos pessoas que carregamos interesses, particularidades, interesses, e a gente não está para servir a Deus, a gente está para se servir da religião. Então não é essa a religião ainda. Seus primeiros alicerces já foram colocados. Dessa religião que nos faz identificar como filho de Deus, como espírito que somos. Sabemos reconhecer o mundo espiritual, sabemos reconhecer que nós estamos aqui de uma forma transitória. Entendeste? Esse alicerce foi posto. Quanto a ti, Rivail, a tua missão é aí, justamente nesse trabalho. Agora ele vai falar sobre essa pessoa que está presente nessa reunião, que ele chama M, ele não coloca o nome. A ti, M. A espada que não fere, porém mata. Olha que interessante. Então, parece assim, esse cidadão tinha uma língua afiada. A espada que não fere, porém mata. Contra tudo que é, serás tu o primeiro a vir. Ele, Rivail, virá em segundo lugar. É obreiro que reconstrói o que foi demolido. Por isso é que Jesus fala
Naquela última aparição dele, ele diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos, eu pedirei a meu Pai, ele vos enviará um outro consolador. Ele vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito e vos ensinará outra mais. O cristianismo, ele foi destruído. O que a gente aprendeu durante séculos aí é qualquer coisa menos o cristianismo. A única coisa que ficou foi a parte moral, mas foi inventado muita coisa. E a gente realmente acabou sem conhecer o cristianismo. Muitos séculos, muitos e muitos séculos. Você imagina que o cristianismo ele foi rotulado, foi aceito como religião. Em 313 foi permitido as pessoas realizarem o culto cristão, a partir de 313. Mas foi em 388 que ela foi aceita como religião para os romanos, que deixaram de ser politeísta e passaram a ser monoteísta. E a partir daquele momento foi uma adaptação total, que não era mais cristianismo. Daí o catolicismo, a igreja apostólica romana, e mesmo dentro da igreja depois foi tendo vertentes diferentes. Entende? Então, acabaram. Contra tudo que é, e serás tu o primeiro a vir. Ele, Rivaio, virá em segundo lugar. É o obreiro que reconstrói o que foi demolido. Essa era a função do professor Denisard. E aí tem uma nota de Kardec. Foi essa a primeira revelação positiva da minha missão. E confesso que, quando vi a sexta voltar-se bruscamente para o meu lado e designar-me nominalmente, não consegui evitar certa emoção. O senhor M, que assistia àquela reunião, era um jovem de opiniões extremamente radicais. Lembra da fala? Envolvido em negócios políticos e que foi obrigado a não se colocar muito em evidência. Acreditando tratar-se de uma próxima subversão, apressou-se a tomar parte nela e a combinar planos de reforma. Era, aliás, homem brando e inofensivo. E aí a próxima pergunta que ele vai falar, o Kardec ainda vai perguntar sobre o M, e aí você olha, é uma pessoa que fala muito, mas atitude mesmo. Você vê aqui que ele era envolvido muito na parte o quê? Política, tá? Foi bom, gente. Para a gente ir tateando, conhecendo um pouco da missão. E aí no nosso próximo estudo, nós vamos estudar já a missão de Kardec. Minha missão. Isso já em 7 de maio de 1856. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Não tente materializar o que é de ordem espiritual. Quando nós falarmos em Jesus Cristo, pensa sempre de forma muito espiritual e pouco material. Todas as parábolas de Jesus, elas citam coisas materiais, mas elas estão se referindo a coisas espirituais, tá bom? Então a gente nunca está sozinho, né? É isso que a gente tem que entender. Faça o bem, que o bem volta de novo. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página, dar o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim, meus amigos, nós agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos a Jesus, nosso Mestre por excelência, e aos amigos espirituais aqui presentes. Graça te damos, Senhor.